bem com vocês? Como que passaram ali? Já estava com saudade, não é? Meu nome é professora Santina. Gostaram da aula passada? Mas então hoje nós vamos à nossa aula de ciências, tá? Vocês já estão ali com os materiais todos preparadinhos, num lugar bem gostoso para aprender ciências? Então vamos lá. Então eu quero que vocês comecem a aula fazendo a seguinte anotação: a data de hoje, e escrevam ali, aula de ciências. Eu vou dar um tempinho para que vocês providenciem tudo, lavem as mãos e daí já eu volto, tá bom? Vamos lá. Então, tudo certinho ali para começarmos a nossa aula? Muito bem, espero que sim, não é? Gente, o tema da nossa aula de hoje é um assunto bem bacana que nós já estamos trabalhando bastante, não é? Sobre os ambientes da Terra, sobre a nossa casa, o planeta Terra. Tá certo? Então, nós vamos dar continuidade a esse trabalho, tá certo? Então, vocês sabem, né, pessoal, que nós vivemos no planeta Terra. Todo mundo já sabe, não é? E que ele, visto de longe lá do espaço, ele é assim. Olha que imagem linda! Não é lindo mesmo o planeta Terra? E vocês também já devem saber que até hoje os cientistas, eles ainda não descobriram vida em outro planeta. Até hoje, o único planeta que existe vida conhecida é aqui no planeta Terra, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais desses habitantes e dos ambientes do planeta Terra, tá? E para conhecer um pouco mais sobre esses habitantes do planeta Terra, nós vamos observar aqui algumas imagens de seres vivos, tá? Animais e plantas principalmente, para descobrir qual é o ambiente onde eles vivem, tá certo? Vamos observar então as imagens e vocês observem então o animal e o ambiente onde ele está. Podemos começar? Então, olhem aqui o primeiro, ó. Olha esse animal. Qual é o nome dele? Vocês estão lembrando qual que é? É um camelo. Muito bem. O camelo é diferente do dromedário, tá, gente? Isso é bacana de nós aprendermos. O camelo tem 2 corcovas. O dromedário tem uma corcova só, tá? Mas de qual ambiente os camelos e os dromedários são característicos? De qual ambiente? Vamos ver lá? É do deserto, não é? É um ambiente da terra, né, bem característico, não é? Agora vamos continuar. Observe esse outro ser vivo aqui. Olhe lá. Não é um animal, tá? É uma árvore, é uma planta. Que planta é essa, gente? Vocês conhecem? Acho que as sementes, os frutos, vocês conhecem. É a castanha do Pará, castanheira, né? O nome da árvore. E ela vive num ambiente brasileiro, é uma árvore nativa, né, do Brasil. Qual ambiente será que vive essa árvore? É na floresta amazônica. Muito em perigo agora, né? Estamos observando aí na mídia, não é? Mas vamos continuar, olhem aqui. Que animal é esse aí?
Vocês já devem ter conhecido nele, né? É o urso polar. E qual o ambiente que eles vivem? No próprio nome já está dizendo, né? Ele é habitante de um dos polos. Qual que é o polo? O Ártico, ou Polo Norte, não é? Dá para ver ali as geleiras, não é? Vamos para o próximo animal. Qual animal é esse? É uma girafa, não é? A girafa também é um animal, só que não é brasileiro. Ela vive nas savanas africanas, nos campos, né? Da África, as savanas, tá? Vamos observar mais um ser vivo? Olhem aqui. Conseguem ver ali? Tem muitas rochas, né? Mas tem um ser vivo bem pequenininho ali, que são os musgos. Musgos também é um tipo de planta, tá? E aqui, adivinha que lugar é esse que estão aparecendo ali os musgos? É a Antártica. Vocês sabiam que na Antártica também tem algumas plantas? Bem pequenininhas, mas tem, né? Vamos mais um? Que animal é esse aí? Conhecem? É muito característico aqui em Curitiba, no Paraná, é o mico-leão dourado, não é? E qual ambiente que eles vivem? Nas florestas atlânticas, na floresta atlântica, antigamente chamada de Mata Atlântica, tá? Vamos lá, mais um, vamos ver se vocês conhecem. Qual animal é esse? Ah, quem não conhece, né? É o pinguim. E aonde que vivem os pinguins? É num dos polos também. Qual deles? É a Antártica, né? A Antártica é o polo sul, não é? Até tem uma piadinha aí que depois nós vamos responder no final. Por que o urso polar não come pinguim? Depois eu respondo essa. Mas vamos mais um animal. Qual animal é esse? Conhecem? Esse é o tatu. O tatu é um animal brasileiro também, que vive no Cerrado brasileiro, não é? Que fica na região centro-oeste aí do Brasil, certo? E vamos para mais um ser vivo? Olha só, essa planta bastante conhecida. Nossa, qual que é essa árvore linda? É a araucária, ou pinheiro do Paraná. E ela é característico da floresta atlântica, que é essa aqui que nós vivemos, né? No estado do Paraná e em Curitiba. Gostaram de conhecer alguns seres vivos de diferentes ambientes? Então, vamos lá concluindo, né? Olhem essa imagem. Dá para a gente perceber que o planeta Terra, ele possui muitos ambientes, diferentes ambientes, né? Tem florestas, tem campos, desertos, geleiras, oceanos, os rios, né? Que eu também nem falei dos ambientes aquáticos. Falei só dos ambientes terrestres, não é? Vocês notaram isso? Que existem muitos ambientes, né? No planeta Terra. Por que eles são diferentes e por que existem animais diferentes em cada um deles? Então vamos lá para esse próximo slide. Olhem aqui. O que caracteriza cada um desses ambientes é o clima, tá? O clima e a variedade de seres vivos que se adaptaram a viver nele. Observem nesse mapa aqui, que mostra, então, os ambientes que estão distribuídos no planeta Terra. São geleiras, florestas tropicais, campos, savanas, desertos. Vocês observem que existe em cada lugar do planeta Terra um ambiente diferente, e isso é determinado pelo clima que é daquele ambiente, que daí também é característica dos seres vivos que moram ali, que se adaptaram a esse clima. Muito bem, vocês já imaginaram se vocês pudessem fazer uma viagem para um desses ambientes, para conhecer esses ambientes? Então imaginem que você pudesse sair de férias com sua família e viajar para um ambiente desses que eu falei para vocês, ou para uma cidade que fica nesses lugares. Para qual lugar você iria? Para onde você iria? Que tal ir para Lapônia? Já ouviu falar?
Lapônia? Ou então para o Alasca? Vocês já ouviram falar do Alasca? Ou que tal ir para a Groenlândia? Groenlândia, professora? Vocês sabem onde ficam isso, gente? E que tal então ir para a Antártica? Vocês já pensaram em fazer uma viagem para a Antártica? Vocês já ouviram falar desses lugares? Alasca, Groenlândia, Lapônia, Polo Sul, Polo Norte? Vocês gostariam de fazer uma viagem para um desses lugares? Então, vou contar uma história para vocês. Existe uma família que foi fazer uma viagem e escreveu esse livro. São 3 irmãs que escreveram o livro Férias na Antártica. E para contar um pouco dessa história, eu convidei a professora Alessandra para contar essa história, Férias na Antártica. Vamos ouvir, professora Alessandra? E se você fosse passar férias na Antártica? Bom, foi exatamente isso que aconteceu com a família Klink. As irmãs Laura, Tamara e Marininha foram passar férias com a família na Antártica. Isso porque o pai delas, Amir Klink, é um navegador e chegou a construir um barco para a família poder viajar e para as viagens dele todas. E a mãe delas, a Marina Bandeira, é fotógrafa. Aproveita essas viagens para fazer os seus registros. Nessas férias em que as meninas resolveram ir junto e a família achou que o barco que eles construíram estava em segurança, perfeito para que elas pudessem ir também, foi em 2006. E as irmãs registraram tudo neste livro, contando como é que foi a viagem delas. Vamos conhecer um pouquinho dessa viagem, então? Bom, primeiro, elas embarcaram nessa viagem prontas para conhecer um ambiente totalmente novo. Na hora de partir, elas tinham que começar elaborando, o seu kit de sobrevivência para poder levar nessa viagem. E o que você acha que elas colocaram neste kit de sobrevivência? O que é necessário para fazer uma viagem para a Antártica? O que você acha? Vamos dar uma olhadinha lá no que é importante. Se você fosse fazer essa viagem, o que colocaria na mala? Vamos ver algumas possibilidades. É claro que a gente não consegue viajar só com esses itens na mala. Mas vamos pensar o que é realmente importante. A gente está indo para a Antártica, lembra? Então, o que é essencial? Eu vou te ajudar, dizendo que tem 2 itens que não poderão ser levados para esse lugar. Ou seja, não são adequados para essa viagem. Quais seriam? Então, olha lá. Não é adequado levar um vestido de alcinha. Lá faz muito frio, não é? E nem chinelos, porque eu vou explicar para você. Eles não são seguros numa viagem como essa. Agora, botas, luvas, gorro e casacos bem quentinhos são essenciais, além de um bloco de anotações. Porque é isso, numa viagem como essa, é muito interessante fazer anotações também, tá? Para ter todo o registro do que foi vivenciado. Mas lá faz muito frio, não é? Então, eu preciso te explicar por que faz frio nos polos. Explica pra gente, professora Santina, por que faz frio nos polos? Então vamos lá. Por que sempre é frio nos polos? Essa foi a pergunta que a professora Alessandra fez. É que é o seguinte, vamos olhar essa imagem ali, O Sol é a nossa estrela que esquenta o planeta, A radiação do Sol que esquenta o nosso planeta. Mas o Sol, ele é muito maior do que a Terra. Olhem a imagem ali, olha o tamanho da Terra em relação ao Sol e aos outros planetas. Viram? Que bacana, não é, gente? Mas, mesmo ela bem distante, a luz e o calor do Sol chega aqui no nosso planeta para nos aquecer. E é graças a esse calor que tem vida aqui na Terra.
tá? Só que, gente, os raios do sol não chegam da mesma forma em todos os lugares da Terra. E isso é que faz com que os ambientes sejam diferentes e também as formas de vida que ali existem, tá? Olha esse experimento que eu vou mostrar para vocês, olhem aqui. Nós vamos precisar, então, do globo terrestre e de uma lanterna, tá? Então, o seguinte, olhem aqui, se eu pegar a lanterna, né, a luz da lanterna e colocar numa superfície reta, observe essa imagem ali que estou mostrando para vocês. Veja a quantidade de luz bem localizada. Agora, quando a lanterna é inclinada, tem uma maior quantidade de luz que se espalha na superfície. Observaram isso? Então, olhem aqui agora. Se eu fizer esse experimento aqui, vamos ligar a lanterna. Se eu colocar, aqui faz de conta, a lanterna é o Sol e aqui o planeta Terra. Aqui, observe. Então, o Sol ilumina o planeta Terra, mas a luz do Sol não chega da mesma forma em todos os lugares. Observem que mais para baixo, nos polos Sul e Polo Norte, quase não chega a luz, chega bem pouquinho. Por isso, gente, vamos lá, observem essa outra imagem aqui, olha só. A quantidade de calor do Sol que chega aos polos é bem menor. Estão olhando ali? Por isso que nos polos, as regiões mais frias da Terra são os polos, o Polo Norte e o Polo Sul. Observaram ali nessa imagem? Entenderam por que os polos são regiões mais frias da Terra? Mas vamos então continuar a história da férias na Antártica com a professora Alessandra? Vamos lá, vamos, gente. Professora Alessandra? Bom, a gente já sabe por que faz frio então nos polos e a Antártica fica num desses polos. Mas você também se lembra que eu falei que não era legal levar chinelo? Isso tudo porque na viagem tem que atravessar o Drake. E é o encontro das águas do Pacífico com o Oceano Atlântico. O encontro desses dois oceanos, em que o barco balança bastante. Nesse momento, as irmãs contam que realmente dá muito enjoo, que elas não tinham vontade nenhuma de sair das cabines. Queriam ficar o dia inteiro na cama. Elas mal tinham vontade de comer. E também bebiam pouca água, até para não ter tanta vontade assim de ir ao banheiro. É uma sensação muito grande de desconforto. E nas viagens em que precisa se atravessar o Drake, não é permitido usar chinelos nem sandálias, porque é muito perigoso escorregar, já que oscila tanto assim os barcos. As irmãs também contam, nessa viagem delas, as pessoas sempre perguntam por que fazer férias, né? Ir nas férias para a Antártica. O que fazer lá? E elas dizem, fazer tudo, porque é muita descoberta que elas têm por lá. Além já dessa parte da travessia, quando passa esse período, aí fica tudo um pouco mais calmo e já dá para avistar alguns animais diferentes. E nesse momento, a mãe das meninas faz muitos registros e neste livro elas colocam alguns desses registros com esses animais super interessantes. Tem uma outra curiosidade que as irmãs Klink contam pra gente neste livro, que existem alguns dias em que elas realmente não tomam banho. Precisa economizar a água doce que se tem no barco para poder fazer comida, para escovar os dentes, né? E como elas praticamente não se movimentam, não comem muito, nem bebem muito, elas até podem passar uns dias sem que ninguém reclame, né? Então, realmente, alguns dias elas ficam sem tomar banho. Bom, passado esse período, e daí o pai das meninas, Amir Klink, ele diz que quando a gente começa a observar alguns icebergs, é porque está se aproximando da Antártica.
sabe? Essa montoeira de gelo, que são os icebergs. Você já ouviu uma expressão de que isso é só a ponta do iceberg? Realmente, porque é só a ponta que fica na superfície. O resto está todo embaixo d'água, porque realmente são blocos enormes de gelo. As meninas até se divertem observando os formatos diferentes que esses icebergs têm, assim como nuvens, que têm vários formatos e jeitos diferentes. Elas brincam até de recolher picolés de gelo, como elas contam, que é pegar os pedacinhos de iceberg que ficam mais próximos. Bom, elas dizem que faz muito frio nesse momento, mas só porque eles têm uma aposta entre a família, que quem conseguir ver o primeiro iceberg ganha um prêmio, é que elas tomam coragem para ir até o convés e passar todo aquele frio só para ter a sensação de observar o primeiro iceberg. Que bacana, né? Bem, além disso, elas chegando na Antártica podem observar, como eu falei para vocês, diferentes animais com os quais não estamos acostumados a ver por aqui, porque são animais que vivem no gelo. Quando tem os dias mais calmos, elas podem se proteger do frio e brincar nas geleiras e brincar com os animais que se aproximam muito. São os momentos em que elas tiram as fotos mais interessantes, pois temos pinguins que chegam muito próximos, são curiosos. Teve até um que entrou na mochila da mãe delas e elas acham que é porque ele queria se proteger do frio, além de ser um pouquinho curioso e ver o que tinha lá dentro. Outras espécies de focas também são encontradas por lá, muito diferentes. Mas que animais vivem lá na Antártica? Como é que são esses animais? Conta pra gente, professora Santina. Então agora nós vamos conhecer alguns animais e também outros seres vivos que vivem na Antártica, pelo menos um certo tempo, tá? Eu vou trazer algumas imagens para vocês, observem aqui. Então, olha lá, essa é a orca. A orca, gente, algumas pessoas chamam de baleia assassina, mas a orca não é baleia, não é? Ela é mais parente dos golfinhos. Elas se alimentam de pássaros, de lulas, polvos, tartarugas marinhas, de tubarões, arraias, peixes. Então, vocês veem que ela é um predador, né? É um animal carnívoro, tá certo? Lembram disso? Vamos conhecer mais uma. Olha aqui, a baleia jubarte. Né? A baleia jubarte, elas só se alimentam no verão em águas polares. Vocês sabiam disso? E elas migram para os trópicos para se acasalar, para ter os seus filhotes, né? No inverno e na primavera. E vocês sabem qual que é a principal alimentação das baleias jubarte? É o crio. Vocês sabem o que é o crio? Eu já vou explicar para vocês. Mas antes, olha só, a baleia azul é um outro animal que também aparecem lá na Antártica, tá? As baleias azuis também, elas se alimentam quase que exclusivamente do crio, tá? E elas também podem se alimentar de pequenos peixes e lulas, né? São carnívoras também as baleias, tá? Então, eu vou explicar para vocês o que é o tal do crio. O crio, na verdade, é um conjunto de uma espécie de um animalzinho que parece o camarão, mas ele é bem pequenininho. É uma espécie de crustáceo, tá? E o conjunto esses animaizinhos eles são chamados de crio, tá? E o crio é a base do alimentar lá da Antártica. Eles servem de alimento para muitos animais marinhos, tá? Então, prestando atenção aí nessa cadeia alimentar, gente, olha só. Vocês podem se perguntar, mas e o crio? O que eles comem? Que são uma espécie de camarãozinho. Será que na Antártica tem plantas? E aí, vocês lembram que os seres produtores precisam, a primeira parte da cadeia alimentar. Então, vamos lá. Lá também existe algas, tá? Na Antártica existem umas algas que são chamadas, olhem ali, são chamadas de diatomáceas. As diatomáceas,
elas formam o fitoplâncton marinho. Fitoplâncton são seres vivos que vivem na superfície lá das águas do mar. E na Antártica, elas são encontradas no gelo e é a principal alimentação do crio, daquela espécie de camarãozinho. Então, percebendo ali as cadeias alimentares, as diatomáceas fazem fotossíntese, serve de alimento para o crio serve de alimento para as baleias, tá certo? Olha que bacana, né? Vamos lá. Também na Antártica, como a história lá que a Alice está contando, a professora Alessandra está contando, né, existem também as focas. As focas, elas não moram na Antártica exclusivamente, né? Elas vão para a Antártica no verão e elas passam o inverno no mar. Só tem uma espécie que no livro fala bastante dessa foca, de Weddell, é que permanece na Antártica. Olha essa imagem ali das focas. Observem bem que elas têm o corpo bem peludinho, não é? São mamíferos. E uma característica das focas é que elas não têm orelha externa. Observaram ali? Ela só tem a cavidade da orelha, mas não tem a orelha externa, tá? Então, isso é uma característica das focas, tá? Então, vamos lá. O elefante marinho, olha só, é uma outra espécie de animal que vive na Antártica. O elefante marinho também é chamado de foca-elefante. É uma espécie de foca, tá? E é a maior de todas as focas. Eles passam quase cerca de 80% da vida nadando nos oceanos. E esses animais podem ficar até 80 minutos sem respirar e podem mergulhar até 1.700 metros de profundidade. Já pensaram? Eles são bem fortes, não é? E eles se alimentam de lulas, polvos, peixes, são animais carnívoros também. Olhem bem o corpo do elefante marinho. Podem ver, ele é um tipo de foca, não tem orelha também. A característica principal dele é que ele tem uma narina grande, né? Parece até uma trompa de elefante, não é? Por isso que é conhecido como elefante marinho, tá? Vamos lá, mais alguns exemplos de animais da Antártica. O pinguim Adélia. Olha só como ele é menor, né? Ele é pequeno e se alimenta basicamente do crio, daquela espécie de camarãozinho lá. O pinguim imperador, olha como eles são maiores, né? Eles são imponentes, são bonitos. E a alimentação básica deles também é o crio, mas eles podem se alimentar de pequenos peixes, lulas, né? E eles pescam até 250 metros de profundidade, vejam lá, né? Eles podem ficar submersos, né? Há mais ou menos 20 minutos sem respirar, né? E seus predadores naturais são as orcas, vocês viram, né? E também a foca, algumas espécies de focas, né? Os tubarões que ali existem. Nossa, gente, quantas coisas legais, né? Que a gente pode aprender sobre a vida no gelo na Antártica, né? Também, pessoal, existem aves, além dos pinguins, né? Existem o albatroz, outras aves, né? Que se alimenta também de moluscos, de lulas, peixes e o próprio crio também, né? Olha que imagem bonita ali de um albatroz chocando seus ovos, tá? Mas, gente, vamos continuar, então, ouvindo a história da professora Alessandra? E além de conhecer, foi possível fazer registros de fotos maravilhosas. Olha que bacana esses pinguins todos aqui. Lembra daquele pinguim curioso também que estava entrando na mala? Olha que bacana como eles podem se aproximar das meninas. Muito legal, né? Todas as fotos foram registradas pela mãe das meninas, a Marina Bandeira. Quando voltaram dessa viagem, da primeira vez em que elas foram, em 2006, as meninas chegaram em casa e se depararam com um problemão. Elas perceberam que os bichinhos de pelúcia delas estavam todos misturados e que eles não podiam conviver. Elas perceberam que alguns daqueles animais que estavam ali nas brincadeiras delas, sempre juntos, viviam em ambientes muito diferentes do planeta.
e com isso elas aprenderam na vivência, nessas férias, que alguns animais não podem estar no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Olha que aprendizagem interessante. E agora, por meio do relato de férias delas, a gente também aprendeu muita coisa sobre a Antártica, não é? Então, gostaram da história da férias na Antártica e viram quantos animais que vivem na Antártica? Mas e o outro polo, não é? Que é o Polo Norte. Qual que é a diferença entre o Ártico e a Antártica, o Polo Sul e o Polo Norte? Vocês sabem? Observem essa imagem ali, olha só, mostrando como que é o nosso planeta visto de cima, que é o Polo Norte, e visto de baixo, que é o Polo Sul, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o Polo Norte agora? Então, o Polo Norte, olha só essa imagem. Ele é um lugar onde existe apenas gelo e as calotas polares. É uma região que recebe pouca iluminação, como vocês viram lá no experimento, né? Mas, apesar de ter pouca iluminação e ser muito frio, ainda assim existem os animais lá do Ártico. Olhem aqui, ó, o urso polar, por exemplo, né, que a gente já falou. Observem bem esses animais que eu vou mostrar. Olha só, a foca, também existe foca no Ártico. A raposa do Ártico. Notaram, gente, algumas semelhanças entre esses três animais? Olha só, a foca, o urso polar e a raposa, eles têm a pelagem bem branquinha, né? Por que será, hein? Por que será? É uma forma deles se camuflarem ali no meio do gelo, da neve, não é? Então, é uma forma deles se protegerem também. Mas vamos lá. Além desses animais, existem outros, olha só. As renas ou caribus. São animais herbívoros, né? Que vivem lá no Ártico. O leão marinho, já ouviram falar do leão marinho? Olha só que bonito que eles são, né? Parece, eles têm o macho, tem uma juba que parece um leão, né? E olha só, para diferenciar das focas, os leões marinhos, observem, eles têm orelhas externas, tá? Então, isso é uma diferença entre os leões marinhos e as focas. Também lá no Ártico tem aves, vocês sabiam? Olha lá, ó, a coruja do Ártico, tá vendo como ela é branquinha também? É uma forma de se camuflar no gelo. Pessoal, eu trouxe para vocês um vídeo que vai mostrar um pouquinho, vai contar um pouquinho sobre os animais do Ártico. Vamos assistir ao vídeo? Neste vídeo nós vamos falar sobre os animais do Ártico que sobrevivem ao frio extremo. O urso polar. O urso polar é um dos animais do Ártico que melhor se adaptam ao frio desta região do planeta, graças ao seu pelo e à camada de gordura sob a pele que o protege. Embora se alimente de diferentes animais, suas iscas favoritas são filhotes de focas e renas. Pode ser encontrado nas regiões da Groenlândia, Islândia, Rússia, Alasca e Canadá. A raposa do Ártico. A raposa do Ártico destaca-se por seu pelo denso e branco que oferece proteção contra baixas temperaturas. O lobo do Ártico. Além de ser um animal que pode ser encontrado no Ártico, é também um dos mais bonitos graças ao seu pelo branco. Alimenta-se de pequenos mamíferos, lagópode branco e focas. De fato, atualmente, só pode ser visto em liberdade em algumas ilhas do norte do Canadá e da ilha da Groenlândia. A coruja das neves. Este animal é uma das poucas que podem ser adaptadas ao clima extremo desta região. É semelhante à coruja comum, mas com uma plumagem branca. Alimenta-se de pequenos roedores, assim como alguns descendentes de outros animais maiores. A rena. Além de ser um animal famoso por puxar o trenó do Papai Noel,
Esse mamífero é caracterizado por ser um dos maiores herbívoros que podem ser encontrados nas regiões árticas. As renas podem ser encontradas no Alasca e no Canadá, na estepe russa e em algumas regiões da Noruega. Finalmente, um dos animais mais marcantes que vemos nas regiões do Ártico é o narval, que algumas vezes descrito como um beluga, possui uma presa muito alongada que o diferencia de outras espécies de cetáceos, embora esta presa seja presente apenas nos machos da espécie. E aí, gostaram do vídeo? Viram que bacana, né? Os animais que vivem no gelo, no Ártico, né? Eles vivem em alguns lugares lá específicos. Mas vocês podem se perguntar assim, não é? Como que os animais que vivem lá nos polos, no Ártico ou na Antártica, eles se protegem do frio? Então, para isso, nós vamos fazer um experimento, ó. Nós vamos precisar de uma tigela com um pouco de água, tá? Vamos precisar de gelo, então vamos colocar aqui, ó, colocar bastante gelo na água, tá? E deixar um pouquinho para a água ficar bem gelada, tá? Pessoal, esse experimento vocês façam com a ajuda de uma pessoa adulta, tá certo? Não façam sozinhos. É importante que tenha sempre um adulto junto com vocês, tá? Então, nós vamos fazer assim agora, ó. Vocês, com a mão esquerda, vocês coloquem na água gelada e anotem ali quanto tempo vocês vão conseguir ficar ali, tá? Vamos lá, então, assim, ó. Coloquem os 2 dedos ali e vejam quanto tempo você suporta, tá, né? Tá, assim, tá bom já, não aguento mais, tá? Bem gelado. Agora, com essa outra mão aqui, eu vou passar um pouquinho de gordura vegetal, tá? Eu peguei um pouco de margarina, olha, tá? E vou lambuzar bem a mão, os 2 dedos só, tá? Não a mão inteira, com margarina, passar bastante, né? Por que será que eu tô fazendo isso, hein? Então, e coloco lá de novo, tá certo? Olha lá. Será que eu aguento mais tempo? É isso que eu quero que vocês comparem, tá? Qual dos dedos que vão conseguir suportar mais o frio, tá? Esse sem a gordura ou com a gordura? Percebam ali, façam para perceber, não é? Que esse que tem a gordura, a gente consegue suportar mais, né? E por que isso? Vocês viram, né? E por que isso? Vocês viram que os animais que moram nos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, eles além da pelagem, né, das penas também, se for as aves, eles têm uma camada de gordura sobre a pele, tá? E isso também ajuda a se proteger do frio exagerado, tá certo? Viram que legal esse experimento, né? Façam ali para vocês sentirem como a gente consegue suportar mais o frio com as mãos lambuzadas de gordura, tá certo? Aí, gostaram do experimento? Bem legal, né? Então, vamos continuar falando do Ártico, ou o Polo Norte. Vocês sabiam que tem muitos países que se localizam ali nessa região do Polo Norte, do Círculo Polar Nórdico? Tem o Alasca, por exemplo, que nós falamos, que faz parte dos Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, a Dinamarca, a Groenlândia, a Noruega, a Suécia. Vocês já ouviram falar nesses países? A própria Finlândia. Lembra da Lapônia, que eu falei para vocês lá no início da aula? A Lapônia é uma cidade que fica na Finlândia, tá? Que legal, né? E ali, pessoal, existem pessoas que moram ali, tá? Não é só os animais. Existem pessoas que moram nesses lugares. E aí existe um grupo de habitantes que são muito conhecidos ali no Polo Norte, que são chamados de Inuits, ou muito popularmente chamados de esquimós, né?
Eles, na verdade, eles não vivem exatamente lá no Polo Norte. Eles vivem ali nas regiões do Alasca, por exemplo, do Canadá, na Rússia, né, que ficam bem próximas ali à região do Ártico, tá? E olha, tem uma imagem ali que eu trouxe, né, de alguma família de esquimós, não é? Eles usam roupas feitas de pele de animais, imaginem o frio que é lá, né? Eles precisam se proteger bastante. E eles se alimentam do que eles conseguem caçar e pescar, não é? Também vocês já ouviram falar, né, dos iglus, que são as casas construídas por esses habitantes lá, os esquimós, não é? São casas feitas de gelo, né, que conseguem aquecer, tá? Então, são características ali da região ártica. Pessoal, também vocês estão lembrados da aula passada que nós falamos sobre o aquecimento global? Lembram desse assunto muito importante, né? Que é devido ao excesso de gases poluentes, a Terra está aquecendo e esse fenômeno é chamado de aquecimento global. E vocês sabem, não sei se sabem, né, se sabiam, que o Polo Norte ele está sendo afetado muito pelo aquecimento global. Observem essa imagem ali que mostra do Polo Norte em 1984 e em setembro de 2016. Dá para a gente perceber que está diminuindo essa região. A gente percebe que está ocorrendo o derretimento das geleiras do Ártico. E isso vai afetar não só ali, né? Então, todo esse gelo que derrete vai elevar a água dos oceanos, né, o nível dos oceanos, podendo ocasionar, daí, imagina, muitos danos, né, aos continentes, tá? Então, vejam, nossa, que nós precisamos reverter isso, não é? Então, agora eu vou passar uma tarefa para vocês. Então, lembram das cadeias alimentares que nós estamos aprendendo? Então, eu quero que vocês agora pesquisem, é claro, mais, né? E elaborem ali 2 cadeias alimentares, tá? Uma de seres vivos do Ártico e outra cadeia alimentar dos seres vivos que vivem na Antártica. E vocês não esqueçam de fazer as cadeias alimentares conforme eu ensinei para vocês. Olhe lá, olhe, conforme quem são os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários, os consumidores terciários e os decompositores. Não esqueçam de usar as flechinhas. Vou dar um tempinho ali para vocês copiarem essa tarefa, tá? Anotaram a tarefa? Bom, estamos chegando ao final da nossa aula. Gostaram? Hoje, então, nós aprendemos sobre as regiões geladas da Terra e as relações alimentares ali. Quais são os seres vivos que moram no Ártico e no Antártico. E aprendemos, né? Vimos a historinha Férias na Antártica que a professora Alessandra contou pra gente. Pessoal, então por hoje é só. Fiquem bem e até a próxima aula que nós traremos mais ciências para você. Um abraço, gente. Tchau!